Uma dança muito complicada entre dois estilos de vinculação. Oh meu Deus, o que é que eu fiz? Ele já não gosta de mim. Estes dois estilos de vinculação atraem-se mutuamente. Os animais assustados regressam a casa, seja ela segura ou assustadora. Os opostos se atraem. Começa a fazer sentido. Quanto mais o evitante se distancia, mais o ansioso vai atrás. O evitante, se calhar, nem sequer vai mostrar, nem nunca te vai dizer que está a sofrer. Quando o presente não explica a intensidade da emoção, o passado explica. Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Bem-vindos ao 6º episódio do meu podcast. Eu não acredito que já estamos no 6º, eu não acredito que estou a conseguir ser consistente. Estou muito orgulhosa de mim porque eu partilhei há uns episódios atrás que estava com algumas dificuldades a nível de motivação e que uma série de coisas e finalmente sinto-me capaz de estar aqui a falar com vocês e a gravar estes episódios porque estou tão motivada, estou tão feliz e cada vez mais aprendo coisas novas e quero tanto partilhar aqui. Portanto, sem mais demoras, vamos a um episódio que eu estou muito entusiasmada para gravar e que várias pessoas me mandaram mensagem a pedir, que é a dinâmica entre uma pessoa com vinculação ansiosa e uma pessoa com vinculação evitante. E esta dinâmica é muito descrita, eu vejo nas redes sociais e vejo mesmo até em investigações que eu leio, nos livros que eu leio, é uma dinâmica descrita como perigosa e uma armadilha e uma dança muito complicada entre dois estilos de vinculação. Portanto, vamos começar aqui recapitulando uma breve descrição sobre estes dois estilos de vinculação. Então, as pessoas com vinculação ansiosa são as pessoas que procuram muita proximidade, procuram muito contacto, muita proximidade e sentem-se desconfortáveis com a distância e com o espaço. E têm aqui um medo nuclear e um medo muito profundo de serem abandonadas. E isto é aqui a crença principal e a ferida principal da vinculação ansiosa. E ao mesmo tempo são hipersensíveis a qualquer alteração percebida na dinâmica, seja um silêncio, um atraso numa mensagem, um bom dia com menos um emoji ou menos um A. Qualquer que seja aqui a alteração percebida, o ansioso vai ser hipersensível e vai automaticamente interpretar esta alteração como uma falha sua. Eu falo por experiência própria, portanto, enquanto pessoa com vinculação ansiosa, se a minha pessoa ou o meu parceiro não me dissesse bom dia, a história era logo, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Ele já não gosta de mim. Portanto, o ansioso vai internalizar e vai começar a criar uma narrativa toda sobre ele, não é que no fundo é aqui a crença de eu não tenho valor ou eu não sou suficiente. Já as pessoas com vinculação evitante são totalmente o oposto. Portanto, são pessoas que se sentem desconfortáveis com a proximidade e o contacto. O que é que fazem então? Procuram afastar essa proximidade, procuram espaço e procuram distância, procuram um afastamento físico que reflete um afastamento emocional. São pessoas que têm muito medo de perder a sua independência. Eu falei disto no episódio anterior em que descrevi bem o que é que eram pessoas com vinculação evitante. Portanto, há aqui toda esta ideia desta pessoa valorizar de forma excessiva a sua independência, a sua autonomia, não por ser uma pessoa no sentido de sou tão independente e tão autónoma e é uma característica, digamos, boa, entre aspas, mas sim porque estas pessoas aprendem desde muito cedo que não podem contar com os outros, porque se contarem com os outros correm o risco de se desiludir e de sofrer e de se magoar. Portanto, vinculação evitante vai tentar afastar a outra pessoa ao máximo. E no fundo, aqui a principal diferença é o ansioso é a pessoa que se regula através do contacto e da proximidade e o evitante é a pessoa que se regula através do espaço e da distância. Portanto, como é que esta dinâmica funciona? É muito complicado, não é? É muito complicado de gerir. Porque há aqui uma coisa interessante também de refletir que todos estes comportamentos, seja o afastamento do evitante, seja o mandar 10 mensagens do ansioso, são comportamentos que visam simplesmente restabelecer alguma segurança interna. Ou seja, são sistemas nervosos que estão desregulados, e aqui posso remeter para o episódio 3, que é sobre o trauma, ou seja, é uma resposta de trauma, não é um sistema nervoso desregulado, é um sistema nervoso e um corpo que acredita que está em perigo e que tenta fazer tudo para restabelecer alguma segurança e conforto. E, portanto, aqui os estilos de vinculação, sejam eles quais forem, refletem apenas diferenças na forma como as pessoas gerem a necessidade de proximidade e intimidade versus a necessidade de autonomia e independência. Neste caso, se nós pensarmos nisto em barrinhas,
Neste caso, as pessoas com vinculação ansiosa têm as duas barrinhas, não é? Independência e autonomia e proximidade e contacto, e dão mais valor à barrinha da autonomia, da proximidade e do contacto, e portanto a outra barrinha está muito baixa. E o evitante é o oposto, portanto dá mais importância à autonomia e à independência. Uma pessoa com vinculação segura, à partida, tem estas duas barrinhas equilibradas, e isto é que é então a vinculação segura, que é uma pessoa que não se sente intimidada pela proximidade, nem se sente intimidada pela distância. Portanto, há um equilíbrio. O ansioso e o evitante têm aqui formas de operar bastante diferentes. E pronto, como eu tenho vindo a dizer, infelizmente estes dois estilos de vinculação atraem-se mutuamente porque criam um ciclo e uma dinâmica de push-pull que é familiar. E, novamente, padrões aprendidos na infância. O nosso cérebro tende a confundir familiaridade com segurança. E como o nosso cérebro só nos quer proteger, mas nem muitas vezes sabe aquilo que é bom ou é mau para nós, tende a escolher aquilo que é familiar, porque à partida, se é familiar, eu sei lidar e então é seguro. E vou-vos mencionar aqui uma investigação, um estudo muito antigo, que eu li no livro O Corpo Não Esquece, que é do Dr. Bessel van der Kolk, que é sobre o trauma, a investigação sobre o trauma, que nos faz perceber um bocadinho esta ideia de porque é que nós voltamos sempre àquilo que é familiar. Portanto, foi um estudo feito com ratinhos de laboratório, em que uns ratinhos foram criados num ambiente quentinho, acolhedor e com bastante comida, e outros ratinhos foram criados num ambiente mais barulhento, com menos comida e, no geral, um ambiente mais adverso. Os investigadores provocaram um som alto, portanto, queriam assustar os ratinhos e ativar aqui a resposta fight or flight. E o que eles verificaram é que os ratinhos que tinham sido criados num ambiente acolhedor, quentinho e com comida, correram para lá para se refugiar e para ter conforto e proteção, mas também os ratinhos que foram criados num ambiente mais adverso também correram para lá para se refugiar. E, portanto, eles concluem, e vou ler porque esta frase é muito, muito boa: os animais assustados regressam a casa, seja ela segura ou assustadora. Portanto, isto mostra-nos muito bem, e neste caso isto é com ratinhos, mas isto com seres humanos acontece da mesma forma, pronto, somos seres vivos, nós voltamos àquilo que é familiar. Seja bom, seja mau, seja que nos faça mal do ponto de vista psicológico ou não. E isto, agora, divergindo um bocadinho bastante, isto explica muito aquela ideia de, por exemplo, mulheres que são vítimas de violência doméstica, e há muito esta ideia de, mas porquê é que elas ficam? Se calhar, se formos ver, grande parte das mulheres que sofrem de violência doméstica tiveram infâncias em que também sofreu algum tipo de abuso físico, ok? Isto também está estudado, e isto mostra muito esta ideia de que nós somos seres de hábitos e de coisas que são familiares, e nós nunca devemos julgar as pessoas por estarem numa certa situação, porque há aqui padrões e traumas e feridas e coisas muito mais complexas e mais profundas. Mas pronto, desta forma, os animais regressam a casa, seja ela segura, acolhedora ou seja ela assustadora. E neste caso, as pessoas com vinculação ansiosa aprenderam que a atenção, o carinho e o afeto eram imprevisíveis, eram instáveis, eram inconsistentes, e que aprenderam a lutar para ter amor. Já as pessoas com vinculação evitante aprenderam que a proximidade e a vulnerabilidade é arriscada e que o mais seguro é manter distância de segurança. Portanto, eu expliquei isto um bocadinho melhor em outros episódios também. E, portanto, o ansioso vai interpretar esta distância emocional e esta frieza do evitante como algo estranhamente normal. Lá está, voltamos aqui à questão de voltar a casa. Isto é o normal. Eu estou habituada à inconsistência e à ambivalência, e isto para mim faz sentido. E, por outro lado, o evitante, que sempre esteve habituado a relações onde ele tinha de ser autossuficiente e independente, numa primeira instância sente-se atraído pela expressividade emocional e pela abertura que o ansioso demonstra, mesmo que isso depois o assuste. E, portanto, em suma, vamos recapitular aqui esta ideia principal: o ansioso quer proximidade e o evitante quer afastamento. Portanto, são duas pessoas muito, muito opostas. E é aquela ideia, aquela frase clichê de que os opostos se atraem, começa a fazer sentido, ou não? Quando eu comecei a estudar sobre isto, eu pensei, uau, afinal estes clichês têm um fundo de verdade. Eu sei que as pessoas que os dizem, ou no contexto em que dizem, nem sempre estão a pensar nestas dinâmicas e nestes padrões relacionais. Mas, efetivamente,
isto é verdade. Os opostos atraem-se, especialmente estes dois opostos atraem-se muito. Mas, logicamente, nesta dinâmica, eventualmente vai surgir alguma coisa que funciona como trigger e despoleta os comportamentos típicos destes dois estilos de vinculação. Por exemplo, basta o evitante demorar um bocadinho mais a responder para o ansioso entrar numa espiral e enviar 5 mensagens a perguntar: o que é que se passa? Estamos bem? Fiz alguma coisa? Fala comigo, responde. E neste momento, é o momento em que o evitante fica do género: oh, espera aí, o que é que se está a passar? Eu não gosto de ter ninguém a depender de mim, eu não quero isto, eu não me quero sentir sufocado, eu não me quero sentir controlado. E, portanto, é o momento em que o evitante começa a distanciar-se. E o que é que acontece? Quanto mais o evitante se distancia, mais o ansioso vai atrás. Portanto, cada movimento vai reforçar este padrão. O evitante começa a afastar-se um bocadinho, mas lá está, o ansioso é hipervigilante e é hipersensível, vai perceber e vai dizer: não, eu tenho de resolver, e vai ali. O evitante fica ainda mais sufocado, sente-se ainda mais sufocado e mais desregulado e continua a afastar-se mais e a ir mais para trás. E o ansioso vai. E é esta a dinâmica. É uma dinâmica muito triste, porque no fundo são apenas dois sistemas nervosos a tentar regular-se, um através do espaço, outro através da proximidade, e é muito difícil de encontrar um meio termo. E no fundo, esta dinâmica entre o ansioso e o evitante funciona como uma profecia autorrealizada. Vou passar a explicar. Portanto, nesta dinâmica, ambas as crenças nucleares de cada estilo de vinculação são reforçadas. Por exemplo, quando o evitante se afasta, o ansioso diz: pronto, eu sabia, estás a ver? Eu já sabia, ele não gosta de mim, ele afastou-se, eu não vou arranjar ninguém, eu não sou suficiente. E ao mesmo tempo a crença do evitante é reforçada: pronto, eu sabia, estou melhor sozinho, não preciso de ninguém e não posso contar com ninguém. É muito engraçado, é uma profecia autorrealizada. Portanto, eu pessoalmente, que já estive nesta dinâmica, consigo ver isto a acontecer. Ou seja, já estive também, e mesmo sem ser uma dinâmica com o evitante, eu, enquanto pessoa com vinculação ansiosa, já me aconteceu isto, exatamente, atrair-me por uma pessoa que poderia não ser a ideal, mas que lá está, era familiar para mim, e no final eu ficava: pronto, eu sabia, eu não tenho valor, eu não sou suficiente, eu sou demasiado, blá, 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 e era esta a narrativa por trás. E é muito complicado, porque muitas vezes, aliás, ambos os estilos de vinculação, tanto o ansioso como o evitante, saem de uma dinâmica, ainda por cima se for uma dinâmica que durar alguns meses e algum tempo, saem os dois a sofrer. Eu já disse isto noutros episódios também, mas não é por o evitante não chorar à tua frente que não está a sofrer, ok? As pessoas têm formas diferentes de mostrar, e neste caso o evitante se calhar nem sequer vai mostrar, nem nunca te vai dizer que está a sofrer, mas acredita que ele está, ok? Há muito esta ideia de que o evitante é frio, é distante e não sofre, não quer saber e foi tudo mentira. Não é verdade, certo? Se foi uma dinâmica longa e se foi uma dinâmica em que tu sentiste que as coisas foram reais, então foi real, e então ele gosta e então ele está a sofrer, ok? Portanto, como é que esta dinâmica pode funcionar? Não é fácil. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, de facto, não é impossível. Ou seja, apesar de não ser fácil, não é impossível. Fica aqui uma nota importante, que é: nem o ansioso, nem o evitante vão acabar sozinhos, ok? É sempre possível estarem em dinâmicas, seja juntos, seja com outras pessoas. Mas o mais importante é estarem ambos conscientes daquilo que são os seus medos, traumas e feridas do passado. Porque esta autoconsciência é que nos dá poder para fazer diferente. Ou seja, começar a perceber de onde é que as coisas vêm, porque é que eu sou como sou, porque é que eu ajo desta forma, porque é que quando a pessoa não me responde eu não consigo dormir. Portanto, começar a perceber de onde é que estas coisas vêm dá-nos poder para fazer uma escolha, dá-nos poder para fazer de forma diferente. E uma ideia que eu gosto muito de contrariar é esta ideia de que, eu sou assim, ou gostas ou não gostas. Claro que isto em certas características ou certos aspectos da vida faz sentido, não é? Se eu tenho uma convicção e uma crença e um ideal muito fixo, não tenho de mudar por ninguém, mas eu estou a falar mais de uma forma de ser e forma de estar em relacionamentos. Por exemplo, o meu parceiro, quando nós discutimos, não gosta de falar e se for preciso fica 3 dias sem falar comigo. Não, desculpa, não é aceitável para mim, e isto não é só um facto de eu sou assim, gostas ou não gostas. Não. Ou seja, eu gosto de contrariar esta ideia porque eu acho que há sempre espaço para melhorar. Ou seja, se calhar aquela pessoa não está a perceber onde é que aquilo vem,
E o perceber de onde é que vem, se calhar o perceber, ok, mas eu não gosto de falar logo porque eu, em criança, nunca tive ninguém a quem recorrer. Pronto, se calhar perceber isto dá-nos espaço para fazer diferente, dá-nos a possibilidade de escolha. Era isto que eu estava a tentar dizer. E pronto, este autoconhecimento é que nos permite perceber, ou tentar perceber, ou identificar os nossos triggers. Porque, por exemplo, se eu, enquanto pessoa com vinculação ansiosa, o meu trigger é, ou foi, em algum momento, a pessoa demorou muito a responder e eu entro numa espiral em que eu não consigo dormir, eu não consigo estudar, eu não consigo comer, eu entro nesta espiral só porque a pessoa não me responde à mensagem, então algo não está certo, no sentido em que há uma expressão em inglês que é "the pinch doesn't match the ouch", ou seja, fazendo aqui novamente uma referência ao episódio 3 sobre o trauma, é quando nós temos alguma reação que é desproporcional face ao acontecimento em si. A pessoa não me responder à mensagem não é o mesmo de eu estar em perigo de vida. Só que o meu corpo não sabe distinguir isso. Portanto, nós, intelectualmente, temos de começar a fazer essa distinção. E é isto que eu estou a dizer de só porque a pessoa não me respondeu, eu já estou na cama a chorar, sem comer, sem dormir, sem nada. The pinch doesn't match the ouch. E citando o Gabor Maté, quando o presente não explica a intensidade da emoção, o passado explica. Portanto, quando derem por vocês num momento altamente triggered, altamente ativados do ponto de vista do sistema nervoso, altamente desregulados, pensem, isto é de agora ou é mais antigo? Que idade é que eu sinto que eu tenho? Porque muitas vezes, quando estão nesse estado de desregulação emocional, não se sentem um adulto, pelo menos eu não me sinto a uma fala de 26 anos. Percebem o que eu estou a dizer? E isto, por exemplo, vou dar aqui até outro exemplo de trigger, neste caso para o evitante, porque eu falo muito da experiência e da perspectiva do ansioso, que é a minha. Mas enquanto evitante, a pessoa quer estar comigo hoje e estivemos juntos há 2 dias. Oh meu Deus, muita proximidade, tivemos ontem, ela quer estar hoje e vamos estar amanhã. E, ok, o que é que isto significa, certo? The pinch doesn't match the ouch, ok? Porquê é que estás tão desregulado só porque a pessoa quer estar contigo? O que é que te assusta na proximidade? De que é que tens medo? De que é que tens medo de falar? Tens medo de ser vulnerável? Medo de perder o controle? Medo de depender de alguém que essa pessoa fale contigo? Ok, começamos a explorar, certo? E isto, ok, eu fico tão entusiasmada a falar sobre estes temas porque eu penso imenso, quando eu estiver a dar consultas, que não há de ser assim tão longe, ok? Fica aqui um como é que se diz? Como é que se diz? Spoiler, falta uma palavra. Eu fico tão feliz porque eu gosto tanto de perceber isto sobre as pessoas, ok? Eu quero tanto ajudar neste sentido, porque isto é tantas camadas, não é só vinculação evitante, dano, não, camadas, muitas. Eu adoro, desculpem, agora tive aqui um momento em que fiquei entusiasmada. Pronto, portanto, ficar com esta ideia, ficar com a frase do Gabor Maté é muito boa. Quando o passado não explica a intensidade da emoção... Não, mentira, desculpem. Quando o presente não explica a intensidade da emoção, o passado explica. E ele também diz outra coisa muito interessante, que é, quando nós somos triggered, e isso toca numa ferida, nós não agimos consoante a idade que temos agora, agimos consoante a idade em que essa ferida foi formada. Por isso é que eu estava a dizer, nesses momentos de altamente desregulação, em que estamos completamente desregulados, pensar, que idade é que eu sinto que tenho? É que a mim muitas vezes eu sinto que tenho 5 anos e que vou ser abandonada. É verdade. E atenção, malta, entrar neste processo da vinculação, começar a perceber, começar a ler, pode ser um processo difícil, portanto, eu também recomendaria sempre ter um profissional de saúde mental e não apenas fazer estas leituras de forma autónoma e individual, ok? Recomendo, se quiserem entrar nesta jornada, procurarem um profissional. E quem sabe, se não posso ser eu um dia. Ok, voltando aqui ao tópico, portanto, uma primeira instância para esta dinâmica resultar, e não só esta dinâmica ansioso-evitante, mas a dinâmica entre evitante seguro, ansioso seguro, o que seja. Portanto, para estas pessoas com este estilo de vinculação estarem numa relação segura e saudável, é importante fazer este trabalho, é importante começarem a questionar-se porque é que eu sou assim, de onde é que isto vem, o que é que eu posso fazer de diferente, entrar em toda esse processo de autoconhecimento e tentar fazer diferente. E neste caso, se for apenas uma das pessoas a fazer o trabalho, vamos imaginar neste caso da dinâmica ansioso-evitante, se for só uma pessoa a fazer o trabalho, é muito difícil, porque também, tipicamente, nesta dinâmica ansioso-evitante, é o ansioso que costuma fazer mais cedências, que costuma ignorar as suas necessidades emocionais, que se costuma encolher, negligenciar, autoabandonar para
não ser abandonado. Ou seja, tipicamente o ansioso cede mais e espera mais. Isto porque pessoas com vinculação ansiosa também têm aqui uma dificuldade em escolherem-se a si próprias, ou seja, ficam à espera que o outro as escolha. Porque lá está, o ansioso dá aqui muita importância à proximidade e ao contacto. E por outro lado, o evitante é o oposto disso. O evitante não quer ninguém a depender dele. E trouxe-vos aqui também uma ideia que é descrita no livro Ligados, que é muito interessante, que tem a ver com esta ideia da dependência e da codependência, que eles chamam o mito da codependência. Portanto, esta ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos de ser super independentes e eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou uma pessoa autónoma, independente, não posso depender de outra pessoa, a minha felicidade é só a minha, eu tenho de cuidar de mim. Portanto, esta ideia, este livro descreve como um mito. Porquê? Porque estudos anteriores revelam que quando nos ligamos a alguém, quando temos aqui uma ligação emocional, passamos os dois a formar uma unidade psicológica. O nosso parceiro regula a nossa tensão arterial, o nosso ritmo cardíaco e até a nossa respiração e os níveis de hormonas no sangue. Portanto, há aqui muita coisa interessante sobre esta questão da dependência emocional, que este livro critica que seja usado de uma forma pejorativa, ou seja, o que o livro e esta ideia nos diz é que a dependência é algo biológico, é algo que nós precisamos. E eles mencionam aqui um estudo interessante, que é um estudo que foi conduzido em 2006, onde os cérebros de 16 mulheres foram examinados através de ressonância magnética. Estas mulheres receberam a indicação que iam receber um choque elétrico, portanto aqui um fator stressor, não é? Que à partida ia ativar a amígdala e a resposta fight or flight, portanto, sistema nervoso. E a ideia foi simular aqui a situação de stress. As mulheres foram divididas em 3 grupos. Um grupo de mulheres sozinhas, um grupo de mulheres a dar a mão a um estranho e um grupo de mulheres a dar a mão ao marido. Os resultados são interessantes. Mostraram que segurar a mão ao marido reduzia significativamente a atividade cerebral associada ao stress e à ameaça. Portanto, no fundo, reduzia a nossa resposta fight or flight. Reduzia a atividade do nosso sistema nervoso. Segurar a mão de um estranho também reduzia essa atividade, mas de forma menos intensa. Portanto, até com um estranho, nós temos aqui algum nível de regulação emocional. Portanto, esta ideia da dependência, certo? Mas o mais interessante foi que as mulheres que mais beneficiaram de dar a mão aos maridos foram aquelas que reportaram maior satisfação conjugal. Para estas mulheres, a redução da resposta do cérebro à ameaça foi a maior. Portanto, numa relação segura, saudável, de confiança, esta codependência é tão, mas tão importante, não é? Nós, enquanto seres humanos, estamos programados para o vínculo. Eu estou farta de dizer isto em vários episódios, mas é verdade. E os estudos, de facto, indicam que termos um parceiro com quem contar ao nosso lado é tão, mas tão importante. Da mesma forma que uma criança depende, entre aspas, dos pais para se regular, nós, enquanto adultos, também dependemos, lá está, eu gosto de pôr aspas porque não é uma dependência má, percebem o que eu estou a dizer? Nós também dependemos do nosso parceiro para estarmos felizes, estarmos regulados, estarmos bem connosco. E isto não tem de ser uma coisa negativa. E porquê é que eu mencionei estes estudos e esta ideia? Porque isto é, se alguém com vinculação evitante estiver a ouvir, ouçam isto, ok? A dependência não tem de ser uma coisa má. Nós estarmos vinculados, ligados, attached a alguém, não é sinónimo de perigo e ameaça. E isto, ou seja, não é por eu estar a dizer isto que pessoas com vinculação evitante vão ficar curadas, entre aspas. Mas começar por ouvir esta ideia, se calhar dizer assim de forma, uma vozinha só que diz de vez em quando, pode ajudar. Quando eu comecei este processo, foi difícil para mim olhar para certas coisas da minha infância e reconhecer, uau, veio daqui. Porque se calhar muitas pessoas, eu acho que isto é muito comum, olham para a infância e dizem, mas os meus pais estiveram sempre lá, eu não me faltou nada, eu andei num colégio, eu sempre tive uma casa, os meus pais estão juntos, não tenho assim nada de mau. E depois vamos a ver bem e há aí muita coisa por contar. Eu falo por mim. Mas pronto, fica assim este episódio. Não sei se foi mais curtinho do que o normal. Acho que falei um bocadinho rápido, não sei porquê. Estou acelerada, sabem? Não, porque entretanto já estive a preparar mais outro episódio e outro. E já tenho muitas ideias, malta. Estou tão motivada. E adorei ter falado sobre a possibilidade de eu começar a dar consultas brevemente
Fica aqui o spoiler, não digo a ninguém. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Não tenho nada a acrescentar. É isto. Beijinho.